noite, muito obrigado. Boa noite aí, Augusto, Silvio, grande Constantino e Ana Paula Henke e todos que estão ouvindo aí. Deputado, eu começo perguntando algo que é bastante óbvio, mas acho que é importante esclarecer aqui. Qual foi o objetivo da convocação de Walter Delgato Neto na CPMI que investiga os atos do 8 de janeiro? Olha, por diversos momentos, os requerimentos e convocações da CPMI, que foi sequestrado, né, pela esquerda, de fato diverge da temática central da CPMI, que é apurar as ações e omissões dos atos do dia 8. De fato, eu também dei entrevistas hoje cedo dizendo que eu não sabia qual que era o nexo causal do hacker com o dia 8. Basicamente, é mais uma tentativa de convidar alguém para poder fazer ali um falso testemunho para construir a narrativa de um factoide onde Jair Messias Bolsonaro seja o mentor intelectual. Então, respondendo, de fato, não há nenhum nexo causal. Isso nos causa estranheza, porque a gente perde tempo, não somente de dinheiro público, né, para poder ter toda essa estrutura da CPMI, mas enquanto outras pessoas, como o general do Lula, que foi visto dentro do Planalto no dia das invasões, entregando água ali para os invasores, até hoje não foi convocado. E isso não foi por falta de requerimento, porque eu sou autor de requerimento, assim bem como outros diversos da oposição. Enquanto isso, também não se foi ouvida nenhuma pessoa que foi presa, como, por exemplo, um menino, né, que foi preso autista de alto nível de autismo, pessoas que sofreram injustiças não foram ouvidas. Então, basicamente, não é uma linha de investigação que está sendo feita. Está sendo feita uma investigação seletiva para poder colocar a culpa em Jair Messias Bolsonaro. Deputado, Ana Paula Henke, eu tenho uma pergunta. Boa noite, deputado. É um prazer ter você aqui com a gente, Nicolas. Bom, eu queria sair um pouquinho do depoimento do hacker, mas usando uma frase que ele disse hoje, né, que ficou muito clara quando ele disse que o código-fonte pode ser alterado no TSE e que o voto impresso seria, então, uma possível solução para essa segunda camada de segurança e transparência. A minha pergunta ignorando, né, o que ele disse, porque o voto impresso é uma discussão justa que foi sufocada, digamos assim, em 2022, e há ainda várias tentativas de que essa discussão continue a ser sufocada. A minha pergunta para você é a seguinte, Nicolas: existe a possibilidade desse assunto voltar para o debate no Congresso e nós discutirmos essa possibilidade do voto impresso para as eleições importantíssimas do ano que vem? Ana, hoje, infelizmente, não é o que se diz, é quem se diz. O que ele afirmou hoje, se qualquer parlamentar de direita principalmente afirmar, eu temo, de fato, até mesmo pela liberdade dele. Porque eu, inclusive, sou sob pena de multa caso eu falo algo contrário ao Estado democrático e de direito. E, basicamente, a gente sabe que, após essas eleições, pode-se questionar praticamente poucas coisas no Brasil, mas algo que não pode, de maneira nenhuma, se questionar são as urnas eletrônicas. Urnas eletrônicas que, inclusive, antigamente a esquerda era uma pauta dela com Carlos Lupe, com Gilmar Mendes, inclusive até mesmo com então o ministro da Justiça, Flávio Dino, que recuperei aí os seus tweets antigos, mostrando que ele disse que há sim um grande nível, né, de desconfiança, de irregularidades com relação às urnas eletrônicas, de que elas não são infalíveis ou invioláveis. Ou seja, uma pauta que anteriormente era de esquerda, agora simplesmente coloca-se ali por debaixo dos tapetes para ninguém mais falar a respeito disso. Então, é obviamente uma pauta importante para a gente tratar aqui no Congresso. Contudo, confesso que muitos parlamentares, a gente fica em uma saia justa quando se diz respeito ao que a gente pode fazer com relação a isso. Até mesmo porque o que foi dito hoje, e eu abro aqui esse espaço para poder falar com toda a nossa audiência, o que foi dito hoje foi muito, mas muito grave. Basicamente, o hacker disse que até 2018 ou 2019, somente uma pessoa possuía o código-fonte e palavras dele. Se ele estivesse ali com uma má intenção, que ele poderia
mudar o voto de 200 milhões de pessoas e que ele tinha o poder de mudar o resultado das eleições do Brasil. Um homem hoje disse isso, e é engraçado que a esquerda leva em consideração todo o restante do depoimento dele é verdadeiro, de que Bolsonaro teria falado com ele para poder ser o responsável por um possível grampo no ministro Alexandre de Moraes, de que o hacker dizia que antigamente ele foi chamado para poder fraudar as eleições. Tudo isso, no olhar da esquerda, é verdadeiro. Quando ele fala a respeito do voto impresso, por exemplo, que é a única maneira, a única saída, nas palavras dele, de que seria a maneira segura de ter eleições presidenciais e de que uma pessoa com código-fonte pode alterar o resultado das eleições, isso eles descartam e aí a palavra dele já não é mais válida. Então, o que ele disse, inclusive, que antes era somente ficava em uma pessoa e agora isso fica na mão de 5 pessoas. Eu perguntei para ele, obviamente ele ficou em silêncio, porque o silêncio dele foi completamente seletivo, ficou em silêncio para os deputados de direita e ficou completamente à vontade com os deputados de esquerda. Eu perguntei a ele que de fora para dentro seria impossível fraudar as eleições, segundo ele. Mas se uma pessoa de dentro do TSE poderia fazer isso. E ele simplesmente permaneceu em silêncio. Então hoje as declarações desse hacker, que basicamente era para poder culpar Jair Messias Bolsonaro, deixou claro nas palavras do próprio hacker de que as urnas eletrônicas podem sim ser aí fraudáveis se a pessoa tiver o código-fonte e pior, ou melhor, né, de que o voto impresso seria a única saída para a segurança das eleições no Brasil. Quem faz a pergunta agora é Rodrigo Constantino. Boa noite, deputado. Muito bom tê-lo aqui no programa. Eu quero ir nessa linha porque me causa muito espanto e eu tiro meu chapéu para o poder dessa imprensa que está mancomunada com essa turma aí em pautar os debates. Nós estamos aqui mesmo, na Oeste, hoje, tendo que debater um sujeito que é um estelionatário petista, confesso, que disse que faria o que fosse preciso para ajudar o Lula e está lá fazendo exatamente isso. E estão dando, né, uma seriedade como se ele tivesse revelado, mostrado batom na cueca, prova do crime e tudo mais. Enquanto que acordamos com a notícia de que tivemos mais prisões arbitrárias no país hoje. Quer dizer, tem uma pessoa que parece que cantar o hino nacional e convocar para protesto legítimo, protesto é legítimo, o que não é legítimo é invadir e depredar, mas estar em frente ao quartel não era crime, e tivemos mais prisões arbitrárias. Tivemos também informação de que o general do GSI, o G. Dias, o sombra do Lula, sabia muito bem do que estava acontecendo e por algum motivo não fez nada para impedir, né? Então, isso deveria ser o escândalo num país sério. E, não obstante, estamos aí sendo pautados por essa turma para acreditar na palavra de um contumaz mentiroso. Deputado, o que pode ser feito pela bancada da direita para reverter esse quadro? Nós estamos falando de uma CPI que foi, como o senhor mesmo colocou, aparelhada pela turma que quer enfiar uma narrativa goela abaixo da população brasileira. O que pode ser feito com uma imprensa tão vendida, tão corrompida e fechada com essa turma para reverter esse quadro? Olha, a oposição ela fez 2 requerimentos, um de convocação da pessoa, né, o chefe do TSE, não me recordo o nome dele aqui agora, de que o hacker ele cita para poder fazer aí uma acariação para que ele esclareça tudo isso que o hacker está dizendo e também com relação à quebra de sigilo aí bancário desse hacker. Afinal de contas, Rodrigo, eu fiz questão de mostrar o verdadeiro intuito, né, de um estelionatário que inclusive foi condenado ali em um processo que tem 44 vítimas. O estelionatário nada mais é do que usar da mentira para poder enganar pessoas. Então a mentira é a profissão dele. E uma pessoa que inclusive tem como o seu advogado, um advogado que fez ali propaganda para um livro do Lula e que todo o dinheiro seria revertido para também o então hacker. Há diversas falas dele dizendo que não somente ele faria campanha para o Lula, mas também que ele faria, né, o que for preciso em prol do então Luiz Inácio Lula da Silva. Teve conversas também com a Manuela Dávila, que fazia parte do Partido Comunista do Brasil, o Glenn Greenwald, né, que é uma pessoa que acredito estar ali mais alinhado à esquerda, mas que tem um compromisso, pelo que eu estou vendo,
com a verdade, também disse que os depoimentos deles não é confiáveis, ou seja, não há credibilidade alguma em nada que ele fala. Ele disse que, por exemplo, o Bolsonaro fez um pedido para ele e ele não tem simplesmente nenhuma provas com relação a isso. Então, eu, inclusive, no começo do meu discurso, eu disse, olha, você está aqui como testemunha e se você mentir, você será responsabilizado por isso, porque a testemunha ela faz um juramento de não mentir. Então, a gente está correndo atrás desses 2 requerimentos e também, infelizmente, né, a gente não pode fazer nada com relação ao seu silêncio seletivo, porque ele falou com pessoas da esquerda e se silenciou com pessoas da direita, o que mostra, né, uma clara seletividade na sua fala. Isso, obviamente, ele está abarcado pelo direito constitucional de se manter em silêncio, nada nós podemos fazer contra isso, mas realmente mostra, no mínimo, uma desonestidade, uma hipocrisia e falta de transparência no seu discurso, até mesmo porque todas as testemunhas que vieram aqui na CPMI, seja pessoas que a esquerda considera que são testemunhas mais à direita ou testemunhas mais à esquerda, nenhuma, quando se negou a ficar em silêncio, como por exemplo o Coronel Cid, ficou em silêncio para todos. E quando a pessoa decidiu falar, falava com todos. Então, assim, ele de fato, hoje, o seu silêncio falou muito mais do que quando ele estava falando. Nós estamos conversando com o deputado Nicolas Ferreira. Quem faz a pergunta agora é Silvio Navarro. Deputado, boa noite. Prazer revê-lo. De uma forma bem direta, deputado, mesmo com toda a blindagem, com toda a cortina de fumaça montada nessa CPMI, já não há elementos suficientes do pouco que se conseguiu recolher, porque os fatos são teimosos, a verdade é persistente, um dia ela aparece, de que houve omissão de autoridades e que está muito claro que há um esforço para que isso não apareça. Mas a gente já tem elementos. O general G. Dias, se o Brasil estivesse vivendo num sistema de normalidade, ele já estaria preso. Silvio, eu quero fazer um breve retrospecto aqui com relação à CPMI, como ela ensejou e tudo que nós temos até agora, para mostrar que, de fato, a mídia ela se escandaliza com um estelionatário, que a sua profissão é mentira, mas não se escandaliza com um general do Lula dentro do Planalto servindo água para as pessoas. Eu digo e repito, se alguém aqui nos corredores da Câmara, que sempre tem as pessoas que falam no pé do ouvido, me dissesse há tempos atrás de que essa cena é real e que tinha filmagem disso, eu não acreditaria de tão escandaloso é. Mas o que me parece é que uma palavra de um estelionatário vale mais para essa imprensa escrava do que, de fato, uma imagem clara de um general ali dentro dos atos e sendo omisso, inclusive, nas imagens. Basicamente, pessoal, a CPMI ela teve as assinaturas de pessoas da direita, do centro, e houve, inclusive, um trabalho esdrúxulo por parte do Lula e do governo federal, inclusive noticiado aí nos veículos de comunicação, para poder até mesmo dar emendas, lotear cargos para não assinar a CPMI. O que ensejou a abertura, que já não tinha mais como esconder, foi as imagens vazadas à mídia com relação ao ministro do GSI dentro do Planalto. Após isso, houve diversas convocações, como, por exemplo, o coronel Naime, que estava no dia no Planalto, tirando ali pessoas, né, na unha, prendendo pessoas que estavam ali depredando o patrimônio público. E para esse coronel, o que aconteceu? Ele está na cadeia até hoje, sem poder ver a sua família. Por outro lado, nós temos o coronel Klepter, que até então estava como substituindo ali o seu superior e deixou a tropa de sobreaviso. O que isso quer dizer, para quem não sabe aí tecnicamente? Deixou a tropa em casa, para se caso houvesse algo, e chamaria eles, e aí eles teriam de se arrumar, preparar, para poder então ir resguardar o Palácio do Planalto e os prédios ali dos três poderes. Esse coronel Klepter, o que com os outros foi prisão, para ele foi promoção. Ele foi promovido pelo Capelli. O Capelli, que é o 01 do Dino. Acho que caiu a transmissão do deputado Nicolas Ferreira. A gente vai tentar restabelecer o contato. Voltou? Retornou? Retornou. Retomando aqui, de que nós tivemos aí recentemente o depoimento do Saulo Dabin, que então era o diretor, e ele deixou claro, sem nenhum tipo de dúvidas,
de que ele informou ao GSI e, pior, de que o G. Dias solicitou a retirada do nome dele no documento que foi enviado para o Congresso Nacional. Depois disso, simplesmente a comissão não convocou o G. Dias e também não houve nenhum tipo de punição para o então G. Dias. E agora, recentemente, também um fotógrafo da Reuters deixou claro que ele estacionou no Ministério da Justiça e que ele viu e não sabe, não lembra se fotografou a Força Nacional de Segurança parada no estacionamento. Ou seja, enquanto estava rolando a quebradeira, a Força Nacional de Segurança, que está sob a responsabilidade do ministro da Justiça, Flávio Dino, estava parada, sem nada fazer e sem nada agir. Ou seja, não restam dúvidas quanto à omissão do governo federal e também com relação às arbitrariedades judiciais naquele dia. Pessoas com câncer, autistas, crianças sendo presas, pessoas durante a sua audiência de custódia sendo perguntadas em quem votou. Realmente uma vergonha judicial que aconteceu e nenhuma dessas pessoas sequer foram ouvidas. Inclusive hoje houve um pastor, influenciador e uma cantora gospel foram presas. E pelo que a mídia divulgou, foi por conta de posts contra o Lula e por ter filmado os atos do dia 8. Então, mais um dia normal na República Democrática Populista do Brasil. Augusto Nunes tem pergunta para o deputado Nicolas. Deputado, enquanto o nosso interpelado aí, silencioso, serve ao Lula em outros lugares, aí eu pergunto, o que o senhor acha que o ministro Flávio Dino está escondendo da comissão? Olha, Augusto Nunes, no mínimo, ele tem algo a esconder. Eu não sei de fato o que, e exatamente isso que nós estamos investigando. O que nos estranha é que houve uma barreira, houve um trabalho exaustivo por parte do governo para não entregar as câmeras do Ministério da Justiça. Houve somente a entrega de 2, sendo que todo o Ministério da Justiça é infestado de câmeras, né? Afinal, até mesmo para a sua própria segurança, tanto câmeras externas quanto internas. O requerimento foi aprovado e o Dino, até hoje, não entregou essas câmeras à CPMI. Inclusive, em entrevista recente, foi bem debochado, como sempre e o que me mostra um certo desespero por parte do ministro, e realmente fica essa pergunta, o porquê o ministro não entregou essas demais e o que ele tem a esconder. Inclusive, as imagens dentro do STF nós também não tivemos acesso e também as imagens do Senado, se eu não me engano, ainda também não tivemos acesso. Então, há muito que se explicar o ministro Flávio Dino, não somente pelas câmeras, mas também com relação à Força Nacional de Segurança que estava parada no dia, no dia 8, nos dias dos atos de vandalismo. Então, realmente esse é o nosso trabalho, estamos investigando, mas nós sabemos que há, por parte do governo, uma indisposição gigantesca em investigar. Deputado, quero só registrar que mais de 50 mil pessoas estão nos acompanhando aqui ao vivo no canal da Revista Oeste no YouTube, acompanhando essa entrevista. Muito obrigada pela audiência. Pedi aqui aproveitar um like no nosso canal. Deputado, muito obrigada pela sua entrevista. Um bom trabalho, uma ótima noite e até uma próxima. Obrigado a todos. Só quero registrar aqui o bom trabalho de toda a oposição na CPMI, ao que nós trabalhamos para poder abrir. E graças a Deus estamos fazendo um trabalho em conjunto para poder mostrar a verdade desse governo, que nada a tem a mostrar e tem muito, na verdade, a esconder. Seguimos firmes, em prol do Brasil. Obrigado a todos. Um abraço para todo mundo.